alegria muito grande estar aqui no primeiro culto de 2020, que a nossa família vem inteira. A nossa família, eu, Monize, os pequenos, Carmel e Érico. A gente tirou os dias necessários aí no final do ano para dar uma refrescada na mente, viajar um pouquinho, né, Almir? Porque isso aí também faz parte. E aí, como final do nosso ciclo de férias, enfrentamos uma mudança. E a palavra que eu trago aqui hoje, ela talvez venha em confronto com esse momento da minha vida, né? Eu trago a palavra hoje aqui para a igreja de que tudo há um tempo debaixo do céu e debaixo do sol. E talvez hoje seria antinatural fazer essa pregação. Um pouco alto aí. Som. Beleza. Um pouco antinatural, porque realmente a gente passou um processo aí de dezembro para cá bastante desafiador. Foram meses, né? Não foram dias, não, foram meses de muita intensidade de trabalho, coroados pela mudança ontem da nossa mudança e não das nossas vidas, porque a mudança chegou no destino, mas nós ainda não temos condições de permanecer na nossa casa, porque ela ainda não foi finalizada. Então vamos acampar na casa da minha irmã, e inclusive se alguém tiver um quartinho disponível aí, eu estou aceitando também, tá? Porque a gente tem só 10 dias lá de camping, para depois poder morar de verdade na casa que a gente tem sonhado, que recebeu de presente do Senhor e que tem colocado as mãos para construir por quanto tempo. Então hoje, se fosse pela minha perspectiva, seria antinatural estar aqui dividindo a palavra para a igreja. Mas como a gente obedece, né, Calil? A gente nem raciocina, a gente só obedece. Eu resolvi obedecer. A Monize até me perguntou, mas amor, você acha que é o dia certo para você levar a palavra, considerando que a gente está aí diante de tantos desafios? Será que alguém não podia levar a palavra hoje? Falei, realmente o sensato seria isso. Mas se Deus colocou essa vontade no meu coração, se Deus colocou nas mãos do Calil fazer a escala e me colocar no dia de hoje, então vamos lá, né? Amém? Quero orar mais uma vez para que o Espírito Santo governe nesse tempo. Senhor, nós somos muito gratos a Deus por absolutamente tudo nas nossas vidas. Somos gratos por aquilo que temos, somos gratos por aquilo que ainda não temos, somos gratos pelas visões que o Senhor nos dá, somos gratos pelos desafios, somos gratos pelas realizações, somos gratos pelas vidas, ó Deus, que o Senhor nos presenteia. Nós pedimos que esse tempo seja teu, Pai, que o teu Espírito Santo nos conduza por um caminho frutífero, próspero, em direção à tua vontade. Que não haja aqui, ó Pai, uma porção humana muito maior do que uma porção espiritual. Que haja uma vontade sincera, Deus, genuína, de entregar a tua palavra. E do outro lado também, Senhor, corações dispostos a receber. Que, inobstante a minha presença, Senhor, inobstante as distrações, o teu Espírito age profundamente em nossos corações, Deus. Peço que esse tempo seja teu. Conduza e guie esse tempo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vou pregar aqui no Antigo Testamento e não é muito comum da minha parte pregar no Antigo Testamento, porque são livros mais desafiadores sobre o aspecto teológico. São livros que, como lidam com uma realidade ainda muito dura, né, movida pela lei, para os dias de hoje, às vezes as pessoas se inquietam de escutar pregações com tal conteúdo. Mas eu vou pregar num livro que é um livro poético, é o livro de Eclesiastes, no capítulo 3. É um livro que, junto com Jó, Salmos, Provérbios, é um livro que traz para a gente inspirações para a vida. Livro de grande sabedoria. E eu espero assim que esse tempo seja um tempo muito mais de toque do Espírito Santo do que de ensinamento de palavra. Quando nós entendemos o cristianismo como uma perspectiva histórica, científica, a nossa tendência é nos enriquecer de conhecimento. Isso às vezes é muito bom, mas não transforma as nossas vidas. Se você é cristão, para conhecer melhor a pessoa de Cristo, e isso não faz uma revolução na sua vida, você está se aproximando dele apenas sob o ponto de vista científico e histórico. Quando você lê a Bíblia e se aproxima da vida de Cristo,
e caminha ao lado dele, caminha ao lado das pessoas que ele inspira, naturalmente você tem uma revolução na sua vida. Então eu quero que esse tempo aqui seja um tempo muito mais de toque do Espírito Santo do que de aprendizado, do que de alguma coisa eminentemente humana. Que os nossos corações estejam preparados para isso. Abra sua Bíblia aí em Eclesiastes 3, um texto que é muito conhecido de quase todos nós, porque é um texto poético e inspira grandes reflexões, é um texto existencial. E eu vou ler ele até o versículo 11. Eclesiastes 3, a partir do versículo 1 até o 11. Na minha versão está assim, ó. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para que com ele os afligem. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Senhor, mais uma vez invocamos o Teu poderoso Espírito, Deus, e eu sei que Ele está entre nós. Invocamos para que Ele guie, Senhor, flua entre nós, de maneira que as nossas mentes, os nossos corações estejam completamente cativos a Ti, Deus. Faça desse tempo um tempo gostoso, revolucionário em nossas vidas. Faça com que esse tempo que a gente investiu aqui de manhã seja um tempo de mudança da nossa existência. Nós verdadeiramente queremos isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Então é um livro escrito por um sábio, o rei Salomão, filho de Davi. Aquele que a Bíblia diz que foi o homem mais sábio que já existiu. Mais perto? Assim, está melhor? Melhorou? Então tá, obrigado. O homem mais sábio que já existiu. A própria Bíblia nos assegura isso. Lá em Reis 3,12. Um diálogo de Deus com o próprio Salomão. Salomão fez várias ofertas ao Senhor e Deus deu a ele a oportunidade de ele pedir o que ele quisesse para Deus. E duas grandes escolhas estavam na mão de Salomão: riqueza, poder ou sabedoria. Ele optou pela segunda. Deus diz para ele o seguinte: eis que fiz segundo as tuas palavras. O próprio Salomão pediu a Deus sabedoria para governar o povo de Israel. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti não houve, e depois de ti não se levantará outro igual. Então, se é um livro escrito por alguém que tem destacada sabedoria, creio que a gente pode aprender boas coisas com esse livro. É verdade ou não? É um livro que a própria Bíblia diz que foi escrito por um homem de sabedoria e riqueza de conhecimento inatingível aos homens daquela e desta época. Portanto, eu acho legal se a gente pegar esse livro, der uma vasculhada nele e aprender algumas coisas. E aí, dentro desse livro, você lendo lá a partir do capítulo 1, a gente vem vendo um Salomão, já acho que, creio que já na sua velhice, depois de ter passado muitas coisas, refletindo sobre a vida, declarando para nós o que ele entende sobre a existência humana. Um homem muito rico, muito sábio, teve absolutamente tudo o que ele quis. Ele vem dizendo ali no capítulo 1, olha só, depois de ter vivido tudo, eu concluí um negócio interessante. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Tudo o que a gente
reúne com o tempo, trabalha, se afadiga, acha que é precioso. Na verdade, é para confrontar a nossa natureza com a das outras pessoas. Portanto, tudo é vaidade. E aí no capítulo 2 ele vai dizendo, olha, mas para chegar a essa conclusão, eu precisei passar por um monte de prazeres. Coisa ruim, né? O cara conclui que tudo é vaidade, Felipe, depois de ter vivido absolutamente todos os prazeres da vida. Difícil, né? Mas se fosse o contrário, se a Bíblia nos propusesse que ele passou por todas as dificuldades e ao final concluiu isso, a gente ia achar que estava incompleto. Assim, pô, mas o cara só viveu coisa ruim. Se ele tivesse vivido coisa boa, ele ia achar que, né, tem propósitos diferentes dentro daquilo que o homem escolhe. Mas não. Ele viveu o que era bom. Aliás, viveu o que era ruim, mas viveu sobre tudo que era bom. Para concluir depois que tudo é vaidade. E aí no capítulo 3, ele vem dizendo o seguinte, olha só. Na vida, tudo tem o seu tempo. E para tudo existe um tempo determinado. E essa palavra ela é profunda e ao mesmo tempo poética. E também profética. Essa palavra ela veio ao meu coração ainda antes da aurora de 2020. A gente estava fazendo as nossas orações em casa, ainda antes do final do ano, e essa palavra veio muito forte no meu coração. E talvez, se eu fosse para um lado racional, meditar e raciocinar por que essa palavra veio ao meu coração, eu fosse movido a entender que a minha vida, a vida da minha família está num tempo de colheita, está num tempo apropriado de colheita, depois de ter passado um longo período de muito sacrifício, esforço dado pelo próprio Deus. Mas conversando com outras inúmeras pessoas, outros irmãos em Cristo, eu vejo reverberar o mesmo assunto, que esse ano, Almir, é um ano de colheita. É um ano abundante. E para nossa alegria, o próprio ministério elegeu essa palavra como a palavra rema do ano de 2020, né? Os campos estão brancos, prontos para a colheita. Está lá em João 4, de 34 a 36. Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Não dizeis vós, há ainda 4 meses até que venha a ceifa? Ora, eu, Jesus vos digo, levantai os vossos olhos, levante os seus olhos. Levantai os vossos olhos, levante os seus olhos espirituais, acima daquilo que você vê hoje. Levante os seus olhos, veja para onde vês. Vede os campos, já estão brancos para a ceifa. Quem ceifa já está recebendo recompensa e ajuntando frutos para a vida eterna. Para o que semeia, a ceifa juntamente se regozija. Então, creio que o Espírito Santo, que é o nosso íntimo conselheiro, que é o conselheiro daquele que os buscam, não nos daria uma compreensão equivocada em conselho, em conjunto, em família, sobre a visão profética desse ano. Então receba, meu irmão, que o ano de 2020 é um ano de profunda colheita. É um ano para você andar com a sua cesta na mão. Para você estar preparado a todo tempo para receber aquilo que você plantou durante os anos da sua vida. E aí quando a gente fala que é um tempo de colheita, naturalmente, a gente pensa naquilo que é bom, naquilo que é fruto. Mas é preciso que a gente raciocine com um pouco mais de profundidade. E aí eu queria desafiar e te inquietar, dizendo que colheita, meu irmão, também é daquilo que você plantou como fruto do indigno. É um ano virtuoso de colheitas, mas o fruto é determinado por aquilo que você plantou. Colheita abundante dos frutos que antes eram sementes que você mesmo escolheu para a sua vida. E o cristão muitas vezes tem a empáfia, né, de se desonerar dos processos e colocar na conta ou de Deus ou do diabo. Se aconteceu algo muito bom, meu Deus do céu, algo muito bom, glória a Deus. Se aconteceu
aconteceu algo muito ruim, misericórdia, isso é obra do maldito. Sem pensar que nós vivemos no mundo material, muito embora sejamos levados e guiados pelos domínios espirituais, mas vivemos no mundo material em que a repercussão dos nossos atos é dada no mundo material. Portanto, se você emite um cheque e não tem fundos na sua conta, qual é o resultado mais lógico possível? A ação do Satanás, né? Do cheque voltar. Só pode ser Satanás do cheque voltar. Mas se eu dei o cheque, eu sou filho de Deus, como é que ele bate na minha conta e volta? Né? Bem por aí que alguns de nós olham o sentido das coisas. Ou então o gerente paga e você paga juros. E aí o gerente paga, você fica no juro sobre juro, né, Almir? E da mesma forma colhe um pouco daquele que plantou. Então, para a gente entender um pouco melhor as coisas que acontecem abaixo do sol, a gente precisa, como eu falei antes, elevar a nossa mente, o nosso espírito e os nossos olhos um pouco mais para cima do sol, para contemplar o que Deus fez e fará nas nossas vidas todos os dias. É muito curta a nossa existência aqui e é muito limitada a nossa capacidade de compreender os processos que Deus coloca nas nossas vidas e nas vidas das outras pessoas que se relacionam com a gente e que a gente troca influências. É muito curto o período de vida que a gente tem para compreender todas as coisas. E na maioria das vezes a gente só entende depois de ter chegado a uma altura que nós mesmos não prevíamos. O versículo 1 fala, o versículo 2 fala claramente que é tempo de nascer e tempo de morrer. E quando eu digo que às vezes a gente não vai entender aquilo que Deus propõe para as nossas vidas, eu tive precocemente os meus pais levados à companhia da Eterna. Minha mãe faleceu, eu tinha 20 e poucos anos, 23 anos. Meu pai faleceu 10 anos depois. Você não ter mais nem pai nem mãe a essa altura da vida, se você já estiver bem orientado, está tudo certo. Agora, se ainda tem alguma fragilidade emocional, ou se até a sua vida econômica, financeira não está estabilizada, o negócio é mais difícil, porque você não tem nem com quem se aconselhar. Naquela perspectiva de alguém que sempre te cuidou e te ama e quer os melhores resultados para você. Mas não foi só isso. Eu também perdi um irmão, logo que ele nasceu. Eu tinha 14 anos. Minha mãe ficou grávida, a gente fez uma revolução lá em casa, éramos 3, viria o quarto filho, e reforma de casa, a gente morava numa casa pequena na Samambaia, naturalmente não caberia mais uma criança ali, mas a gente mesmo assim acomodou a estrutura para receber essa nova criança e infelizmente Deus escolheu que ela cumprisse o seu propósito logo ao nascer. E logo ao nascer, Deus acolheu novamente. Isso só em tempo de morrer. No ano de 2016, nós tivemos uma gravidez interrompida, né, gata? Uma gravidez de gêmeos. Isso é um negócio que eu acho fera, acho que tem uma energia diferente. Gêmeos é um negócio que todo mundo vira atração por onde passa, né? Há uns gêmeos ali e tal. Era um sonho bacana da nossa família, até porque a família da Monice tem ocorrências de gêmeos. Mas Deus entendeu que a gente deveria se alegrar com aquela notícia, mas no momento seguinte entender que não era o tempo. Isso tudo, meus irmãos, só no primeiro versículo, só no segundo versículo, Almir, só para entender a profundidade do livro de Eclesiastes, a gente ainda está no segundo versículo. Por isso que às vezes a gente não consegue nem meditar com a profundidade que Deus quer revelar para as nossas vidas. Mas a próxima estrofe diz mais claramente sobre a necessidade da gente compreender o tempo das coisas. Fala de ciclo. Há tempo de plantar e há tempo de colher. E aí, eu acho que esse tempo nos dá esse recorte nos dá mais capacidade para entendermos melhor os desígnios de Deus e a nossa participação dentro daquilo que Deus propõe para as nossas vidas. Porque quem mexe com a natureza, quem mexe com o plantio, entende que
Bibas é uma referência para a gente nesse aspecto, entende que você pode interferir em até determinado ponto, né, Bibas? Mas a partir daí, somente a própria natureza governa o processo. Você pode interferir selecionando a melhor semente, adotando o método certo de plantio, adotando a técnica certa de irrigação e por aí vai. Mas se haverá ou não colheita e em que tempo haverá essa colheita, meus irmãos, isso não é governado pelas nossas mãos. Por mais que a ciência tenha evoluído, por mais que a Embrapa seja uma referência mundial, estava até lendo algumas coisinhas ali, referência mundial de tecnologia em grãos, etc. Por mais que a gente tenha evoluído nesse domínio científico, existem coisas que nós não temos a capacidade de influenciar. Ponto. Mas dentro daquilo que Deus nos propõe, aí sim, nós precisamos fazer o nosso melhor. E como Deus nos anunciou através de vários canais que esse é o ano da colheita, nós precisamos raciocinar um pouquinho mais sobre o processo, o ciclo, desde o plantio até a colheita. E eu, refletindo sobre isso, eu destaquei 3 ações que guiam o nosso envolvimento, a nossa jornada e a nossa interação com a colheita. Vou falar um pouquinho deles aqui. A primeira é decisão, a segunda é processo e a terceira é coragem. Decisão, processo e coragem. Se você quiser anotar isso aí, depois que a gente bater um papo, conversar, aprofundar um pouco mais. Decisão, processo e coragem. Decisão. A decisão guia a gente sobre o que plantar. Eu falei ainda há pouco que 2020 é um ano de sobejante colheita. Daquilo que plantamos. Sobejante colheita daquilo que plantamos. Meu irmão, se você, nos anos passados, nos períodos passados, plantou amor, amizade, naturalmente você vai colher relacionamentos. Se você plantou estima, consideração, você vai colher camaradagem. Se você plantou um trabalho forte, honesto, em maior ou em menor medida, você vai colher a abundância do seu trabalho. Mas uma hora ou outra a gente escolhe sementes ruins. Uma hora ou outra a cabeça quente, a falta de tempo para ter o interesse pela semente apropriada, ou a falta de uma posição mais esclarecida sobre o que estamos fazendo, a gente escolhe sementes ruins. E aí a gente planta vento. E aí a gente colhe tempestade. A gente planta a injustiça e compra e ganha e colhe a falta de paz. Então, dentro desse processo, você precisa escolher voluntariamente as sementes que você planta. Deus nos deu essa alegria e essa liberdade de tocarmos a nossa vida com um grau de liberdade que às vezes nos desafia, porque a gente, como uma criança, às vezes, a gente nem sabe o que fazer com tanta liberdade. Você solta uma criança, até mesmo um animal, num campo grande, vasto, às vezes ela nem sabe o que fazer com tanta liberdade. E talvez assim somos nós. E aí eu queria propor que a gente fosse um pouco mais intencional na escolha das nossas sementes. Olhe para trás. Olhe para os seus 10 anos. Olhe para os seus 20 anos. Os seus 30, 40, que é o meu caso. Para os seus 50 anos. Todas as suas colheitas foram com base em sementes intencionalmente plantadas? Eu posso dizer por mim. Por mim, não. Muitas vezes eu colhi a semente que estava à disposição e lancei no campo. Ou por pressa, ou por negligência, ou por falta de zelo. Colhi a semente que estava na mão, às vezes nem plantei, comia a semente. E não tinha para o dia seguinte. E aí, às vezes, a gente quer uma colheita mais abundante, de frutos melhores, tendo negligenciado na escolha da semente. Para não ficar muito vago, muito fora da compreensão objetiva do que a gente quer dizer, eu vou dizer boas sementes para a vida do cristão. Especialmente para a nossa comunidade, para a nossa família de fé, uma semente maravilhosa que a gente tem cultivado é dos relacionamentos. Intencionalmente se relacionar com as pessoas.
É você chegar aqui no domingo, mas antes de sair de casa imaginar, poxa, será que eu posso deixar um macarrão pronto, né, Samira? Cadê a Samira? Será que eu posso deixar um macarrão pronto, uma mesa pronta na minha casa e olhar para uma pessoa que às vezes está com o olhar entristecido e convidá-la para almoçar comigo depois do culto, conhecer um pouquinho mais sobre a vida dela, conhecer melhor sobre os dramas, sobre a profundidade da existência dela? Será que eu consigo abrir o meu leque de relacionamentos? Consegue. Por mais que você não tenha sido criado nesse ambiente. Isso é testemunho. Você consegue. Você consegue. Você não vai conseguir com todo mundo, é óbvio, porque eu sou corintiano, dificilmente vou chamar um São Paulino ou um palmeirense para almoçar lá em casa. Estou brincando, ó, pode ser edita. Mas é natural que a gente tenha as nossas afinidades. Isso é natural. É natural. E a gente precisa conhecer um pouquinho da psicologia para a gente não se frustrar. É natural que a gente vá se aproximando mais ou menos das pessoas que têm os mesmos interesses, os mesmos assuntos e até mesmo idades parecidas. É natural. Mas não é natural você se isolar, você se fechar, você ser recluso nas suas emoções e nos seus dilemas. Isso não é natural, isso não é o que Deus quer para a sua vida. A expansão dos seus relacionamentos tem tudo a ver com a saúde das suas emoções. A expansão e a profundidade dos seus relacionamentos tem tudo a ver com o quanto você vai abençoar a vida dos outros. Porque esse também é um princípio. O segundo processo, aliás, o segundo fundamento desse ciclo é o processo. É às vezes selecionar uma semente muito boa, irmão Raquelino, mas ser negligente com o cuidado com ela. Selecionar uma semente muito boa e não ter atenção no solo que a gente deposita. É ser negligente na hidratação. É não ser diligente na poda. É não entender o tempo certo de fazer o acero, de arrancar os matos que tem ali por perto para que ela cresça com vigor. E é difícil, né? A gente ter atenção em todos os processos da vida. É difícil. No âmbito profissional, pessoal, no sentido de ser pai, ser mãe, ser tio, ser primo, sobrinho. Mas alguns processos você tem que ser um pouco mais atento. E mesmo escolhendo a boa semente, mesmo sendo prudente em retirar essa semente de um campo bom e virtuoso, devemos ter um cuidado no processo de cuidado. E o terceiro fundamento é a coragem. Coragem para colher aquilo que Deus dá à dispensação e não aquilo que a gente quer. Falei que uma das virtudes do nosso ministério é relacionamento. Mas quando você se abre para o relacionamento, nem sempre o que vem do outro lado é uma pessoa perfumada com hálito refrescante. Às vezes vem do outro lado dramas profundos. Pessoa com questões que sacodem a própria existência e abalam a existência de outras pessoas também. Então tem que ter coragem para fazer essa colheita. E a coragem só vem da fé. Se a gente não tem fé, a gente nem escolhe a semente, que é a semente do relacionamento. A gente nem é diligente no processo, fazendo macarrão e esperando a pessoa depois do culto. E a gente não tem a coragem de colher, porque a gente é frágil em lidar com vidas tumultuadas ou existências mais complexas. A vida pastoral tem mostrado para a gente que a coisa mais difícil de encontrarmos por aí na rua é uma pessoa sem traumas. Amém, né? Porque assim nem eu nem vocês estão sozinhos. Amém por isso. Meu irmão, a coisa mais difícil é você encontrar alguém que passou incólume na sua existência, na sua jornada. Talvez isso sirva para um testemunho muito curto, muito breve, para edificar a vida de poucas pessoas. Mas as histórias grandiosas vieram de processos fragmentados, do estreito, do deserto. O Milson e a Sueli estão aqui hoje, depois de terem passado a dificuldade no final do ano, e trouxeram grandes amigos, que não estariam aqui não fosse essa dificuldade.
um testemunho para as nossas vidas. Houvesse tudo corrido bem, Wilson, qual era a possibilidade, a probabilidade de eles estarem aqui conosco? Zero. Zero possibilidade. Como? Amém. Mas o que eu digo é que a gente tem que tirar o que há de bom na visão de problema que a gente tem nas nossas mãos. Nos 3 últimos anos, nós estivemos lá em casa envolvidos com a construção da nossa casa. E lá no começo, lá atrás, a gente passou um tempão se programando, fazendo projeto, reservando o orçamento, finanças, etc. Planejando de verdade mesmo, planejando. Para que a gente chegasse ao final da construção com saúde mental para morar na casa. E com a unidade familiar preservada. Que a gente viu muitos testemunhos que o casal, inclusive a gente vê muitas casas boas para vender, né, amigo? Porque o casal termina a casa e separa. Não quer morar lá dentro. Então a gente orou, se programou, se planejou para que a gente cumprisse o percurso com a unidade familiar preservada, com as finanças mais ou menos equilibradas e com vontade de morar na casa, né, psicologicamente bem. E aí Deus pegou e falou assim, bobinho, você não sabe que no mundo tem aflições? Toma para você. Mexeu em tudo. Mudou tudo. Apartamento que a gente tinha vendido, desvendeu. Construtora que a gente tinha diligentemente contratado, quase faliu, só não faliu porque a gente foi lá e deu a mão, segurou e andou junto. Profissionais que prometiam para entregar em setembro, chegava em setembro, prometiam para outubro, em outubro prometiam para dezembro, em dezembro prometiam, e assim ia. No meio do processo, sabe o que eu comecei a concluir? Deus está trabalhando nas nossas vidas. Deus está nos colocando numa posição privilegiada de sermos fadigados naquilo que a gente não queria, naquilo que a gente estava se esquivando. Então Deus deu para a gente a oportunidade. E hoje eu tenho como, eu sou grato mesmo das nossas orações lá em casa, mas ninguém sabe disso. Eu sou grato de chegar ao final desse processo com muito menos cabelo do que eu comecei, com a barba mais branca. Hoje a Moni falou, nossa, mas você está magro, hein? Mais magro, muito bom que carrega um monte de caixa. Mais magro, usando óculos, com as marcas do combate. Com as marcas do combate. Porque é assim que a gente vai à frente, meus amigos. É com o sol, é com a chuva, é com a dificuldade, mas é com o bom ânimo e com a fé. Sem negligenciar os processos. A colheita vem disso. Quem já pegou na mão de um lavrador? Quem já apertou firmemente a mão de um lavrador? Já, Sandra, como é que é? Bem grossa, bem grossa, né? Bem calejada. Cutícula grandona, né? A mão suja. Pois é. Então como é que a gente quer colher abundantemente sem ter os carros nas mãos? Totalmente preservada, fortalecida a unidade familiar. Está preservada não, está fortalecida. Em nome de Jesus. Para passar por esse processo, chegar até a colheita, meu irmão, assim, tem que ser claro para a sua vida, que primeiro você tem que passar pela diligência da escolha da semente certa, ser intencional naquilo que você planta. Você não pode deixar por acidente cair no seu solo sementes que não são do reino. Nem por acidente, nem por negligência, ou às vezes por aquela porta que fica aberta, que você sabe que tem uma fresta ali, você fala, não, essa aqui é aquela brisa gostosa que de vez em quando eu quero tomar. E aí cai a semente, e a semente se enraiza, e daqui a pouco vem a colheita daquilo que você não desejava plantar. E aí, 2 outros pontos que eu gostaria de destacar para as nossas reflexões. É que a colheita só vem depois do plantio. Parece óbvio, né? Parece um diálogo infantil dizer que a colheita só vem depois do plantio. Mas eu falo isso como uma advertência bíblica. Meu irmão e minha irmã, é antibíblico
e, portanto, um pecado buscar colher antes de plantar. Buscar o lucro antes do investimento. Buscar o prazer antes do compromisso. Buscar o direito antes da justiça. É antibíblico e, portanto, é um pecado você desejar colher, fruir, gozar daquilo que você não plantou. Eu sou policial, quase todo mundo sabe disso aqui, e nós lidamos muito com o estelionatário e a vítima do estelionato. Quem vocês acham que é mais estelionatário? Quem aplica o golpe ou quem leva o golpe? Malandro da agulha, tu quer? Depende. Depende, né, amigo? Depende. Quando é por inocência, por ingenuidade, aí eu não tenho dúvida que o bandido, o malandro, ou aspas, esperto, é realmente quem aplicou o golpe. Agora, quando você vê um nível de consciência muito semelhante dos dois, um nível de conhecimento, de articulação, de entendimento da realidade muito próximo dos dois, você pode perscrutar que o estelionato ele só existe baseado na ganância de quem quer levar o lucro antes de fazer o investimento. E o estelionatário sabe disso. Sabe que tanto você quanto eu crescemos os nossos olhos quando a gente vê uma promessa muito boa, sem quase nada de esforço. Olha só, eu tenho um investimento aqui maravilhoso, 20% ao mês. Você só precisa colocar tanto e descansar. Quem conhece o mercado financeiro e econômico aqui sabe 20% ao mês. 20% ao mês sem as mãos grossas e calejadas do lavrador, 20% ao mês, dê o seu dinheiro e dê tchau também. É antibíblico, meus irmãos. Tentar colher onde você não plantou. É antibíblico. E aí depois, nossa, mas eu fui enganado, poxa vida, aconteceu uma tragédia comigo, e pá. Eu estou recortando muito bem, tá? Uma coisa é quando você é levado ao engano por um artifício que ninguém por perto tinha entendido, tinha compreendido, que realmente foi muito bem elaborado, e isso acontece. Exclui esse ponto aqui e entenda isso como um dissabor da vida, porque é próprio de quem está no mundo. É próprio de quem vai viver e aprender com os processos. Do outro lado, eu estou colocando aquela oportunidade, aquele negócio, aquela situação que você lá no seu íntimo tinha uma fagulha de compreensão e fala, esse negócio aqui está muito fácil. Ah, mas é porque eu sou mais esperto. Entendi. É porque eu sou mais esperto, é porque ninguém tinha visto antes. É porque só eu sei a aplicação que dá 12, 15% ao mês. Estou falando isso só do aspecto econômico. E um outro ponto que é antibíblico também, e a Bíblia diz isso literalmente, vou até citar daqui a pouco aqui o interesse bíblico, é colher tâmaras em pé de jabuticaba. É você querer colher aquilo que você não plantou. Provérbios 22:8 diz assim pra gente: quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia o mal, recebe a maldade e perde todo o poder que possuía. Falei lá atrás da diligência, da prudência na escolha das sementes, da intencionalidade na escolha da sua semente. Então a Bíblia vem e assegura, olha só, quem planta vento só consegue colher tempestade. Quem planta jaca tem que gostar de jaca, porque vai colher jaca e vai comer jaca. Quem quer plantar tâmara, quem quer colher tâmara, inclusive planta nem para ver a própria colheita. Então, nas nossas vidas, a gente precisa fazer a revisão da nossa maturidade cristã, dos compromissos que fazemos com Deus e que repercutem no nosso relacionamento com o irmão. Meu irmão e minha irmã, os compromissos que você faz no seu íntimo com Deus, eles só vêm ao mundo exterior através do relacionamento que você tem com os seus irmãos.
Meu Deus, eu desejo ser uma pessoa melhor, seja em qualquer aspecto. Eu desejo ser uma pessoa menos ansiosa. E ele fica pressionando alguém por um resultado que ainda não aconteceu, que não depende da outra pessoa. Deus, eu busco ser uma pessoa mais generosa. Por favor, Deus, coloque no meu coração a generosidade. E aí você vê uma pessoa menos favorecida na rua, você vê alguém clamando por um socorro, ou mesmo uma instituição que precisa do seu aporte, e nem se sensibiliza com esse processo. Então, todas as suas conversas no íntimo com Deus, tudo aquilo que você pede e tudo aquilo que Ele efetivamente coloca no seu coração, só vem à tona através dos relacionamentos com os irmãos. Então não tem jeito, não tem como você ser mais paciente, mais amoroso, mais indulgente, mais justo, mais coerente, menos ou mais trabalhador, menos ou mais diligente nos seus processos, sem passar pela vida do irmão. E eu queria levar o nosso tempo aqui para outras duas últimas reflexões. Precisamos então partir desse paradigma que para todas as coisas existe um propósito, na sua e na minha vida. Mas muito mais do que isso, a coleção desses eventos cumpre um propósito ainda maior. Ou seja, a sua e a minha vida cumprem um propósito para Deus. Se você ainda não entendeu qual é o propósito da sua vida, seja mais intencional nas suas orações e nas sementes que você escolhe. Porque Deus não anotou no caderno da existência uma vida preciosa como a sua para não ter propósito. Mas por que essa advertência? Porque o propósito da sua vida interfere diretamente na vida de outras tantas pessoas. O propósito da vida do Gilvan interfere na vida de pelo menos 20, 30, não sei quantos pacientes por dia que passam na mão dele. Aliás, literalmente na mão dele. Assim, passou pela sua vida, Brunão. O propósito da vida dele passou pela sua. Não sei qual é a sua profissão, qual é a sua ocupação, ou mesmo quais são os seus hobbies. Mas entenda que os processos que acontecem na sua vida e a coleção desses propósitos dizem o que você representa na vida de muita gente. E se você não entende o seu propósito, você está sendo negligente e, portanto, está adiando o tempo das coisas. Está, no mínimo, dificultando o tempo de favorecimento do propósito de Deus na sua vida. Amém? Então, meus irmãos, se quisermos entender com um pouco mais de profundidade todos esses pequenos eventos que acontecem na nossa vida e que são construtores ou às vezes desconstrutores de realidade, a gente precisa olhar um pouco mais para o alto e deixar de olhar para o mundo natural. É muito difícil e eu não conheço ainda, sinceramente não conheço. Se tiver, vou buscar conhecer. Não conheço um ser humano, ninguém que tenha compreendido com perfeição a sua existência sem passar pela compreensão dos domínios espirituais. Que tenha compreendido completamente qual é a sua missão. Tenta elaborar na sua cabeça aí um ser humano que cumpriu o seu papel grandiosamente e que não tenha passado por uma jornada espiritual transcendente, que é muito maior, é invisível aos nossos olhos, está acima do sol e não abaixo do sol. Não é possível passarmos pela compreensão das nossas vidas sem nos aproximarmos da compreensão, ou pelo menos da experimentação do que é divino. Então, para um ano maravilhoso, de muita colheita,
em que o seu cesto será repetidamente enchido de coisas boas ou conforme o seu plantio, a compreensão precisa passar ou pelo conhecimento ou pela vivência do Deus glorioso. Então, para a gente encerrar o nosso tempo de hoje, quantas horas aqui? Ainda nem sei. 10 para meio-dia, olha aí, vou terminar no tempo certo, ganhei no tempo certo. Muito. Sem estresse, hoje foi gostoso, né? Hein, Milson? Hoje foi bom. Duas reflexões para a gente. Feche os seus olhos aí e faça uma breve e curta oração para a gente fazer essas duas reflexões. Senhor Deus, nós até aqui sentimos que fomos guiados pelo Seu Espírito, porque é isso que nós desejamos. Nós até aqui, Pai, estivemos ligados, unidos por um só Espírito, para que uma só palavra habite nos nossos corações. E nós queremos que assim seja, não só para o dia de hoje, não só para esta semana, mas para todo o ano e para toda a nossa existência. Queremos, Deus, ver a vida pelo Teu prisma, pelo prisma espiritual. Nós queremos abandonar a visão eminentemente natural das coisas, ó Pai, e começar a compreender pelos domínios espirituais, porque é neles que o Senhor conforma tudo aquilo que é propósito para as nossas vidas, em nome de Jesus. Meus irmãos, quando a gente não entende aquilo pelo que estamos passando, é porque ou o processo não foi concluído, ou ainda não é tempo de você entender. Dê para uma criança a compreensão precoce de sexualidade e veja o que acontece. Dê para um adolescente precocemente dinheiro, poder, status e veja o que acontece. Dê para uma nação poderio econômico, bélico, enfim, se essa nação não for bem guiada, para ver o que acontece. Então, se você ainda não está entendendo muito claramente o resultado ou os frutos da sua colheita, talvez o processo ainda não tenha terminado, ou talvez ainda não seja o tempo do entendimento. Eu ministro isso para a minha vida. Ainda não foi o tempo de entendimento. Deu num diálogo mais íntimo com Deus, compreender por que Ele levou precocemente os meus pais, o meu irmão. Eu ainda não entendi. Mas eu sei, confio, tenho fé que nisso há um propósito. Talvez não fosse todos esses eventos eu não estivesse aqui hoje. E o segundo ponto é, meu amado, se você está insatisfeito com a sua colheita, repense o seu plantio. Esse é um encorajamento para o ano de 2020. Seja intencional no seu plantio. Se você tem um quintal grande e ama limões, você não vai plantar jabuticaba. Você vai plantar limões. Então, se é tempo que você quer para a sua família, invista nessa semente. Se é a harmonia que você quer na sua casa, invista nessa semente. Se é saúde que Deus quer ministrar para esse ano na sua vida, seja diligente com a sua saúde, passando pela alimentação, pelo repouso, pela atividade física, pela contenção da ansiedade normal dos nossos dias. Seja intencional no seu plantio, para que essa sua colheita seja pelo menos conforme o gênero que você plantou, porque o tempo e a abundância quem dão são Deus. Amém? Quero todos de pé para a gente fazer uma oração. Tiago, ainda daí para a gente fazer um tempo de louvor aqui, um pouquinho de adoração. Algum músico se habilita? Quer, Kaiser? Um dedilhado aqui? Sementes que você semeou esse tempo todo, daquelas que você quer semear a partir de agora. Nós vamos fazer uma oração aqui. Onde você está, eu quero que Deus ministre o seu coração, no sentido de você ter clareza nos seus processos, para que você não seja negligente, nem no plantio e nem na colheita. A palavra é clara dizendo que há tempo para tudo
e a gente precisa ser diligente, inclusive com a colheita. Um dia, meu irmão, de negligência na colheita pode significar o perecimento de todo o fruto. O meu sogro planta morangos. De um dia para outro, se ele não colher os morangos, ele perde todos os morangos. Então, até para a colheita, precisamos ser diligentes. Amém? Enquanto a gente louva, agradece e ora aqui, você fica à vontade para fazer os seus dízimos e ofertas. A gente está no começo do ano, temos muitos desafios aí pela frente, a manutenção do prédio, a atenção ministerial, a atenção pastoral a várias vidas. Então fique à vontade. Se você não teve um tempo na hora do louvor, você tem um tempo agora para fazer a sua dispensação com generosidade, conforme o Senhor ministrar nos seus corações. E a gente vai fazer uma oração aqui. Abaixa sua cabeça, feche seus olhos e receba o que Deus tem para você. Senhor, somos gratos, ó Deus, extremamente gratos pela capacidade de compreender que na nossa vida há um propósito para todas as coisas. Deus, nós não estamos com entendimento embaçado, inuviado, nós não estamos com entendimento comprometido, Deus, a respeito da sua obra nas nossas vidas. Por mais, ó Deus, que nós não compreendamos completamente todos os fatos, eventos e processos das nossas vidas, por fé, nós cremos que eles cumprem um propósito. Queremos, ó Deus, que o Seu Espírito nos ministre, para que nós nos aproximemos o quanto mais desse propósito. Nós sejamos o quanto mais intencionais, sejamos o quanto mais, ó Deus, atento a cada ponto da nossa jornada, da nossa trajetória, especialmente passando pelo relacionamento com os demais irmãos, com as demais pessoas. Que a nossa vida, Deus, cumpra o propósito para o qual o Senhor designou no tempo certo, no tempo apropriado. Que os nossos corações confiem, ó Deus, que há um tempo para todo propósito debaixo do sol. Que a nossa ansiedade seja dissipada, Deus, por aqueles processos que ainda não foram frutificados. Que a nossa angústia seja quebrada por sabermos que existe um tempo de sair do luto, de sair da apreensão, de sair da solidão. Que a nossa paz seja restaurada por sabermos, ó Deus, que há o tempo da alegria, do júbilo, do contentamento. Ó Deus, que a nossa fé seja fortalecida por sabermos que há o tempo da provação, há o tempo da fadiga, mas há o tempo da colheita. Deus, que os nossos espíritos estejam fortes e vigorosos, ó Pai, por entenderem que fomos feitos à sua imagem e semelhança para cumprir um propósito, e que sejamos diligentes, ó Deus, para que esse propósito não se perca. Existe um propósito para todas as coisas debaixo do sol, Deus. Nós nos incluímos nisso. Nós incluímos a nossa vida nisso. Nós incluímos as nossas finanças nisso. Nós incluímos os nossos bens nisso. As nossas propriedades, os nossos relacionamentos, as nossas famílias, os nossos sentimentos, as nossas ações, intenções, os nossos sonhos. Nós submetemos tudo isso, Deus, ao Teu propósito. Cumpre, Senhor, esse propósito nas nossas vidas com um tempo confortável em que os nossos corações estejam alegres, ó Pai. Deus, que a nossa fé seja motivadora da coragem da colheita. Que a diligência em escolher a semente somada a Deus, a diligência em manter o processo, nos leve à coragem, Deus, de colher conforme plantamos. Que a nossa vida, Pai, seja muito mais que palavras, mas seja luz e testemunho, assim como Sua palavra diz, seja sal na terra e luz no mundo, para que a vida de outras pessoas sejam positivamente impactadas pelo nosso propósito. Inspira os nossos corações, ó Deus. Usa as nossas emoções, as nossas capacidades, Senhor, os nossos talentos, aquilo que o Senhor mesmo nos deu. Usa a nossa vida para que façamos uma revolução em nome de Jesus. Senhor, eu peço, Senhor, que abençoe toda a igreja, toda
amados, eu deixo aqui para os irmãos uma reflexão que eu mesma tenho feito. Será que aquilo que eu não quero para mim vai ser bom para o meu irmão? Vai ser bom para o meu vizinho? Então vamos pensar da seguinte forma: se não é bom para mim, não é bom para ele. Então vamos desejar que todos alcancem essa salvação, que todos sejam abençoados, que todos tenham uma bênção do Criador, que é tudo enfim. É o princípio, o começo, o princípio e o fim. Em nome de Jesus. Amém. Muito feliz nesse primeiro culto em que eu tive a oportunidade de pregar, em 2020. Anunciado o ano da colheita, se prepare porque ela vem abundante. Se prepare, esteja com seus cestos apostos, confie nessa palavra. Seja diligente a partir de hoje com o seu plantio, seja meticuloso, cuidadoso com o processo das suas sementes e seja corajoso na sua colheita. Que a graça do Senhor nosso Deus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados, tenham uma excelente semana, em nome de Jesus.